doutora Patrícia, quem é que tem direito? Quem tem direito e quem não tem direito a receber o FGTS? O FGTS é um fundo disponibilizado ao trabalhador com carteira registrada. Aham. Então, se esse trabalhador foi registrado, trabalhou durante um tempo durante a empresa, essa empresa tem que depositar 8% todos os meses neste fundo. E ele fica lá na Caixa Econômica Federal, através de um documento que chama-se Extrato Analítico do FGTS. E lá o trabalhador ele pode ir acompanhando os depósitos mês a mês, para ver se está tudo correto. E é uma ótima forma também de comprovação de tempo de serviço. Entendi. E hoje o que nós mais temos visto aí são bancos, são empresas falando, vai sacar o teu FGTS, principalmente a Caixa, né? Vai lá, trabalhador, sacar o teu FGTS. Aí a minha pergunta é, doutora, um exemplo, tem pessoas, ainda temos no nosso Brasil muitas pessoas que são leigas. E tem pessoas que não se ligam, nem se atentam, porque FGTS, o que é isso? Eu só quero pegar o que é meu, que tem de direito, e alguns, quando são mandados embora da empresa, vão pegar o seu seguro-desemprego. A pessoa pegando esse seguro-desemprego e esquecendo o FGTS, né? Por exemplo, recebeu lá seus 5 meses, 6 meses que tinha do seguro-desemprego e ela nem se atentou a pegar o FGTS, já passou, vamos botar aí 5 anos. Ela tem direito a poder correr atrás e buscar esse FGTS? Então, o FGTS, ele tem algumas peculiaridades para ser sacado. Sim. Né? Agora, na pandemia... Tem prazo? Existe um prazo? Na verdade, assim, teve algumas modificações, né, no curso da pandemia, que foi liberado esse saque aí até no mês do aniversário, para as pessoas movimentarem a economia. Então, mas em regra, o FGTS ele serve como uma poupança do trabalhador. Ou seja, em casos dele ficar desligado do trabalho, por exemplo, com a rescisão do trabalho, logo que ele faz a rescisão do trabalho, é possível levantar esse FGTS. Entendeu? Ou, às vezes, para comprar um imóvel, quando ele tem esse dinheiro já há muitos anos guardado, é muito comum acontecer das pessoas falarem, olha, eu vou usar o FGTS para comprar um apartamento, uma casa, para ajudar no financiamento. Isso é uma possibilidade, porque a natureza do FGTS é justamente a segurança do trabalhador, é uma poupança meio forçada para quando esse trabalhador estiver numa situação de necessidade, ou perder o emprego, está lá com a sua rescisão do trabalho, poder levantar esse dinheiro. Mas, em regra, né, é uma poupança, em regra, ele deve ficar guardado. Ah, tá, entendi. Ele tem, assim, ele não prescreve, vamos dizer assim, né, no sentido de levantar esse valor. Ele vai ficar lá, ele pode ficar 20 anos, 30 anos. Ele tem também, está sendo muito discutido, a correção do FGTS. Eu queria te perguntar agora a respeito de correção. Ele é corrigido todos os meses? Como é que é feito isso? Então, Renato, isso é um problema muito sério que está acontecendo. Que nós estamos estudando bastante sobre a questão do índice aplicado no depósito do fundo do FGTS. Porque ele é corrigido pela TR, o índice da TR. E a TR já foi comprovado que não corrige adequadamente de acordo com a inflação. E agora, na Justiça, está sendo questionado qual índice poderia ser substituído para que o FGTS fosse devidamente corrigido. Então, existem milhares de ações na Justiça pleiteando para que esse fundo seja corrigido devidamente, através de um índice melhor, como o IPCA, por exemplo, que já foi comprovado que acompanha melhor a inflação, o índice do consumidor, a compra do poder de compra do consumidor. Mas, enfim, isso não foi resolvido ainda nos tribunais e ainda está sendo corrigido pela TR. E esse índice, infelizmente, não está acompanhando a inflação e esse depósito, apesar de ser muito benéfico, porque ele configura uma segurança para o trabalhador, uma verdadeira poupança nos momentos, vamos dizer, de falecimento, de uma precariedade, de perder alguém da família e ter uma renda ali para ser levantada no momento de dificuldade, mas esse valor, infelizmente, não é corrigido devidamente pela atual legislação, infelizmente. Mas quem sabe
quem sabe o governo, né, com essa virada do governo, com essa inclinação aí pelo direito social, vamos ver se existe essa possibilidade de mudar o índice. De mudar o índice, né? E o pessoal aí ter essa correção aí nas poupanças Já pensou que coisa boa que seria, doutora? Não, seria mais do que justo. Mais que justo, é verdade. É muito justo, mas é uma questão, né, que engloba aí uma parcela da população gigantesca. Muito grande. E aí a decisão, o governo fica aí meio em dúvida, mas ainda está na justiça para decidir, ainda não está, o martelinho ainda não bateu, mas tem uma, pela estatística, pelo que você vê, você acha que há uma possibilidade disso acontecer? Sinceramente, Renato, você parece sente? que não. Parece que não? Parece que não. Mesmo o nosso país com índice absurdo nesses últimos 3 anos de desempregados, pessoas necessitadas. Eu creio que até mesmo, falo senhora com respeito, no início da pandemia, vamos botar aí, do finalzinho de 2020 para cá, recebeu muitas pessoas, aumentou o número de clientes, de pessoas querendo resgatar até mesmo o FGTS e muitas pessoas ficaram desempregadas nessa época, não foi, doutora? Sim, até o governo, né, o antigo governo, ele possibilitou esse saque, né, até no mês do aniversário, que era uma forma típica de levantamento do FGTS, justamente para estar acolhendo melhor a situação de emergencial que era da pandemia. Agora, né, o novo governo, ele está com um pensamento inclinado para que esse FGTS realmente retorne a ser aquela poupança para garantir, em alguns momentos da vida, para que ele seja levantado em algumas situações, né? E, enfim, mas o FGTS é uma segurança do trabalhador. Hoje, o que eu vejo? Eu vejo que o governo ele tem inclinado mais para decisões sociais, ou seja, a favor do trabalhador, a favor da população mais carente, como foi agora a decisão da revisão da vida toda, que o governo aprovou essa revisão, que é a maior revisão de benefícios previdenciários de todos os tempos, que eu particularmente não estava esperando essa decisão. Com a virada do governo, o Supremo se posicionou a favor. Então, agora, no questionamento do índice de aplicação do FGTS, eu espero também que seja favorável ao trabalhador. É o que a gente trabalha para isso. Entendi. Doutora, para quem está começando a trabalhar agora, um exemplo, temos aí muitos jovens aprendizes que começaram como estagiário, outros já começaram como jovem aprendiz e já tem umas pessoas que já pegaram já carteira assinada com 2, 3 meses de trabalho. A minha pergunta é a seguinte, a partir de quanto tempo de trabalho que a pessoa tem de carteira assinada que ela já começa a ter direito a resgatar o FGTS? Não, ela trabalhou um mês, a empresa tem que depositar. Já tem que depositar? Todo mês, é o primeiro entendi. mês, não tem tempo, isso é obrigatório, isso até o FGTS, ele está previsto na CLT e como um direito de ordem pública, isso não pode ser modificado, nem por convenção ou acordo coletivo. Né, os sindicatos não podem negociar no tocante à FGTS. Então, a pessoa começou a trabalhar, ela, consequentemente, já tem direito aos depósitos do FGTS. Porque tem algumas empresas que você entra, aí tem aquele prazo de 90 dias, que é de experiência, de teste, aí depois de 90 dias, dos 3 meses, a pessoa já passa para a carteira assinada. Então, a partir do momento que você já está na carteira assinada, você já tem direito. Pode ser com 1 mês, pode ter 8 meses e isso indifere, né? Com certeza, indifere. Mesmo no contrato a termo, que é o contrato por prazo determinado. Entendi. E até mesmo aquele meu amigo que foi demitido da empresa, um exemplo, foi demitido hoje da empresa, ontem, foi dia 28. A partir de quando que essa pessoa começa a receber? O FGTS? Isso. E, na verdade, o que possibilita ele de receber o FGTS é o termo de rescisão do contrato de trabalho. Sim. Esse termo de rescisão, ele autoriza o levantamento, que é uma das possibilidades. Ele tem que ter esse documento. Se ele não tiver esse documento, ele tem que pleitear isso através de uma reclamação trabalhista para o próprio juiz fazer essa liberação, através de um alvará. Ele comprovando a despedida sem justa causa. Sem justa causa. Porque se ele resolver pedir as contas também, não é caso de levantamento do FGTS, por exemplo. Eita, aí não tem direito? Não. Rapaz, a doutora está sendo bem clara aqui, explicando para todos nós
acerca disso. Aí eu te pergunto, doutora, com a reforma da Previdência, houve alguma lei que prejudicou o trabalhador? Você sente? Sinceramente, Renato, a reforma da Previdência, ela veio para organizar o sistema coletivo porque assim, nós temos uma sociedade que hoje está envelhecendo. Nós estamos com uma pirâmide social que ela está ficando mais bojuda. O que quer dizer isso? Existem menos pessoas nascendo e mais pessoas vivendo. Verdade. E o nosso sistema é o seguinte, quem está trabalhando agora quando é jovem está sustentando as pessoas que estão aposentadas. E esse número está invertendo com o tempo. Em 2050 existe uma programação de que vamos ter uma quantidade de idosos gigantesco. Então, assim, como é que vai fechar a conta da Previdência? Não está fechando a conta. Aparentemente, essa conta não fecha. Então, coletivamente foi necessário fazer essa reforma. Entendeu? As pessoas estão vivendo mais, estão com maior qualidade de saúde, a medicina está avançando. Então, hoje, você diz assim, uma jovem de 45 anos, 50 anos aposentando, um jovem com toda aquela força do trabalho, entendeu? Não tem mais cabimento a pessoa receber um benefício tão jovem. Então, hoje, assim, dentro da minha visão, coletivamente, foi ótima a reforma. Mas individualmente não foi. Não foi? Não. As pessoas hoje elas têm que buscar a estrutura da lei para saber qual que é o melhor momento para elas, qual que é a melhor vantagem para elas. Que nós estamos falando em direito adquirido, ou seja, pessoas que já estavam no sistema antes de vir a reforma e que já estavam contribuindo e que vão pegar leis mais fáceis, mais acessíveis à aposentadoria do que as pessoas que estão entrando agora no sistema. Então, eu sempre costumo dizer que, assim, hoje as pessoas estão demorando um acréscimo no tempo aí de 30%, 40% a mais. Então, as pessoas vão trabalhar 7, 8 anos a mais, essa é a média. Uau! Com as regras de transição da Previdência. Mas, o que é possível fazer? Existem várias nuances na lei da Previdência que esse tempo ele pode ser otimizado. Por quê? Às vezes ele tem um período antigo que não foi registrado, dá para fazer a comprovação desse tempo. Ele perdeu a carteira de trabalho, o INSS não computou esse tempo de serviço, tem como a gente refazer esse tempo. Que eu ia perguntar, tem como, doutora? Em alguns casos, sim, tem. Em alguns casos dá para refazer toda a carteira de trabalho e ele recuperar todo o tempo de serviço. Porque assim, quem consegue resgatar o tempo passado, que não está, vamos dizer assim, formalizado na carteira, e fazer a somatória do que ele já tem, isso pode beneficiar e muito para que ele receba uma aposentadoria bem antes. Entendi. Bem antes. Então, isso acontece em muitos casos, muitas pessoas, lógico que tem casos que pessoas foram assaltadas, perdeu todos os documentos, junto com o documento perdeu a carteira de trabalho também, e ela quer poder dar entrada na FGTS e não tem a carteira. E às vezes ela, por não saber, sabendo agora, mediante o que a senhora está falando, ela pode e tem como, né, procurando até mesmo um advogado para isso, né, doutora? Então, é muito importante, tem várias nuances de comprovação do tempo de serviço na legislação, que a maioria das pessoas não sabem, e que você, estudando a legislação da Previdência, às vezes esse segurado ele se encaixa numa regra mais antiga. Que a partir do momento em que você reúne os requisitos numa regra antiga, na lei antes da reforma, você aposenta por essa lei antiga. Entendi. Porque na Previdência nós vivemos vários tipos de reformas ao longo da história. Mas um detalhe que é muito preservado é o direito adquirido. E também as pessoas que estavam próximas para se aposentar na data que foi promulgada a reforma. Que a reforma da Previdência foi promulgada no dia 13/11 de 2019. Então, quem estava ali perto de se aposentar, o homem com 33 anos, a mulher com 28 anos de tempo de contribuição, vai pegar uma regra bem mais amena, por exemplo, na transição e às vezes aposentar até com um valor muito benéfico. Uau. Então, a nossa luta hoje, né, individualmente falando, porque quando você está analisando um caso em concreto, você vai olhar para o interesse daquele segurado. Sim. O que eu vou fazer, o que é melhor para ele. Então, aí a gente pensa no quê? No quanto ele pode receber
quais as vantagens que ele tem diante da documentação que ele está te entregando. Então, você faz um estudo de toda a vida previdenciária. É 30, 40 anos de detalhamento de estudo para galgar aí a melhor legislação, o melhor momento, o melhor valor e o melhor custo-benefício para você receber um benefício da Previdência. Porque é um investimento, Renato. A Previdência Social, ela é um investimento, é um seguro social. Então, como é que as pessoas dentro da legislação vão mobilizar, né, o trabalho delas, o que elas contribuíram, né, o financeiro, para otimizar o melhor benefício? Porque hoje o teto da Previdência está R$ 7.505, que agora virou o teto, agora esse ano. Então, assim, é um valor que realmente, assim, no retorno de investimento, no estudo do retorno de investimento de um planejamento previdenciário, isso faz toda a diferença. Porque as pessoas, às vezes, já vi clientes assim se você ganha aí 3, 4 anos de benefício, você está falando às vezes de 100, 200 mil, 500 mil reais. Uau, então, para um patrimônio de uma família, é muito considerável. É muito considerável. É algo a se pensar. Até porque as contribuições previdenciárias são obrigatórias. Elas têm natureza de impostos. Então, se eu trabalho, eu sou obrigada a recolher. Entendi. É automático. Não pode deixar passar por nada, né, doutora? É assim, é obrigatório. Todos que trabalham, exceto os facultativos, sim, que é aquele caso dos desempregados. Eu estou desempregado, eu preciso continuar contribuindo com a Previdência. Como é que eu vou me planejar? Aí ele, no carnezinho, no código do facultativo, ele vai planejar a contribuição dele. Fora o facultativo, que é os casos dos desempregados, toda e qualquer pessoa que trabalha, ela precisa fazer a contribuição previdenciária para o sistema da Seguridade Social. E por que não enxergar isso como um investimento, entendeu? Um investimento para a família, e conseguir galgar aí os melhores resultados em termos de retorno de investimento. Eu mesma, hoje é muito comum fazer esse cálculo, o retorno de investimento. Porque, assim, o INSS, a Previdência Social, não tem uma boa fama, né, Renato? É verdade. Todo mundo fala mal dele. Nossa. O INSS paga mal, ele defaz o benefício. Eu faço 20 anos de profissão e escuto isso diariamente. Né? Então, assim, dentro desse aprimoramento de estudos nessa área, que os previdenciaristas chegaram à conclusão? De que existe um cálculo, um planejamento previdenciário específico para aquele segurado, para aquele trabalhador, se ele ele é empresário, se ele é autônomo, se ele trabalha, por exemplo, em condições especiais, se ele é um metalúrgico. Todas as categorias, Renato, têm suas peculiaridades para análise de previdência. Algumas com mais vantagens. Se é professor, se contribuiu se é médico, então que trabalha em vários lugares. Verdade. Sistema público, vários hospitais, às vezes tem 2, 3 aposentadorias médico. Uau. Então é um caso assim que precisa olhar com delicadeza, com carinho, ver as legislações, tem muitas peculiaridades e várias saídas que às vezes a pessoa fala, perdi a carteira, sumiu, nunca mais eu vou recuperar esse tempo de serviço, e recupera. Já fica um alerta para todos vocês que estão nos assistindo, que tem jeito sim de você recuperar aqueles anos perdidos, porque aquilo que você acabou de falar aqui, né, doutora? Muitas pessoas estão aí nessa base de 20 anos, 30 anos com dinheiro lá paradinho, não mexeram, graças a Deus não foi preciso. É o que você tem falado aqui. E na pandemia, muitas pessoas precisaram fazer essa retirada mediante a crise que, vou botar aí, que o mundo inteiro passou. Foi uma situação excepcional, né? Isso, excepcional. E falando, doutora, agora um pouquinho sobre o INSS, o tempo de afastamento do INSS, ele conta também na aposentadoria? Você fala aquele benefício em que a pessoa fica doente isso. de forma temporária e depois retorna. Isso. Então, ele conta desde que esse período precisa necessariamente ser intercalado com outros períodos de trabalho. Se ele ficar recebendo auxílio-doença e depois, recebe auxílio-doença e depois já pede aposentadoria, aí não conta. Não conta. Ele tem que voltar ao trabalho, voltar a contribuir para que esse período seja contabilizado no tempo de serviço, na contagem. E ele também tem que ficar atento que esse período também, o segurado tem que completar o período mínimo de carência. Ainda tem isso. O auxílio-doença, o auxílio que hoje mudou o nome, né? Hoje é capacidade temporária.
benefício por incapacidade temporária, que era o antigo auxílio-doença antes da reforma, ele também tem essa peculiaridade. E no período de carência, ele não é contabilizado. Por exemplo, na aposentadoria por idade, que antes da reforma, 15 anos de tempo de contribuição, esses 15 anos têm que efetivamente ser contribuídos. Não adianta você pegar um auxílio-doença aí nesses 15 anos e falar que é tempo de serviço. Não, aí não contabiliza, porque é o período de carência. Fica aí o alerta para todos vocês. São muitos detalhes, porque a regra previdenciária é cheia de detalhes. Cheia de detalhes, e ela também exige, porque a jurisprudência ela vem acompanhando as modificações, né? Na pandemia teve várias modificações, né? O pessoal teve que se afastar mais, não podia ir para a agência, fazia tudo online, os pedidos. Então teve bastante portaria do INSS regulamentando as formas de afastamento, que tinham que prever formas de afastamento até automáticas, já só com o pedido do médico particular. Então tiveram várias modificações, mas enfim, parece que agora a pandemia está normalizando. E graças a Deus, e agora parece que as leis estão se encaixando na normalidade. Entendi. Renato, dá um recado para a doutora Patrícia e fala para ela o seguinte: eu nunca contribuí com nada e minha idade está avançada. E aí, será que se eu começar a contribuir agora, eu vou ter direito a algum benefício? Então, eu faço o histórico, né, do perfil do segurado. Muitas pessoas chegam para mim e dizem: eu nunca contribuí na vida e agora eu já estou com 65 anos. E aí? E aí que o governo, o Brasil até adiantado, né, nessa lei, é um benefício assistencial, amparo assistencial ao idoso, que é naquele caso em que o idoso não contribuiu, não tem como se prover, e ele recebe o valor de um salário mínimo, desde que ele não tenha renda, ele não tenha condições mais de trabalhar e também não tem uma família para ajudá-lo, né, na forma de alimentos. Né, assim, não pode, às vezes, ter um parente muito rico, assim, aí também não paga, entendeu? Tem que ser assim, a pessoa não ter condições mesmo de prover o próprio sustento. E esse benefício ele é muito positivo, porque ele também faz a previsão para os deficientes, né? Tem um amparo para os deficientes também, que às vezes uma criança autista de uma família de baixa renda também pode pedir o benefício assistencial para o deficiente, que é o valor de um salário mínimo. Olha, o valor do salário mínimo. É, o valor de um salário mínimo. Uau! E você pode receber em mais de uma pessoa dentro da família, porque esse valor não faz o cômputo de renda. O valor que é recebido pela LOAS não faz o cômputo de renda da família. Então, mais de um membro da família pode receber a LOAS. Uau! Fica a dica para todos vocês. E onde você atende aqui em São Paulo, doutora? Meu escritório é na Avenida Paulista, aqui na capital, e atendo também na Baixada Santista, em Santos. Em Santos. Então já fica a dica para todos que estão nos assistindo. E eu gostaria que você, doutora, para a gente fazer um resumão para a gente fechar, para todos que estão nos assistindo agora, sobre o FGTS. Dá aquele start. Alô, meu amigo, alô, minha amiga, você que precisa contribuir, está parado. E aí, qual que é a dica que você dá para todos aqueles que estão assistindo agora, doutora? Sobre o FGTS? Isso, Para quem, um exemplo, para aqueles que estão com o FGTS parado, usar somente em caso de emergência, ou então... Uma grande dica que eu falei para finalizar aqui é assim, autorizado também o saque do FGTS nos casos de doenças graves. Verdade. Tem algumas doenças, tem uma lista, entendeu? Assim como tem uma lista também de pessoas isentas, né, de pagar o imposto de renda, que elas podem levantar o FGTS fora, assim, da previsão normal que é prevista em lei. Sim. Que é nos casos de doença grave. Também consegue ser uma grande dica também que eu dou. Ótimo. Agora, o FGTS, assim, ele serve como uma segurança do trabalhador. Isso. E o governo está querendo mudar as regras para não sacar mais o FGTS agora, com a lei da pandemia, ele quer tirar essa questão aí do saque do aniversário para realmente configurar uma poupança para o trabalhador, e quando ele tiver uma necessidade, for comprar uma casa, tiver uma invalidez grave, tiver um problema maior, ou um risco, vamos dizer assim, de desemprego, ele poder usar esse dinheiro. Eu acho que foi o desespero de muitas pessoas a respeito desse saque de aniversário, hein, doutora? Então, não, mas ainda não mudou isso. Não mudou, continua a mesma, né? Não, ainda não.
Ainda não, é que tem o ministro, né, do trabalho, ele comentou sobre isso há algum tempo. Que ele vai mudar isso, porque isso foi na época da pandemia. Foi aquela situação emergencial, excepcional. E até porque, né, que assim, as pessoas realmente ficam questionando se vale a pena ter o FGTS, porque a TR, o índice da TR, não corrige o fundo de garantia. Então, isso já foi comprovado, através de cálculos, de teses. Mas, assim, o governo tem que, pelo menos, substituir esse índice. Trocar o índice para um índice que seja mais compatível com a inflação e com esse momento econômico. Eu acho que talvez um projeto de lei, não sei se tem, eu posso até verificar, acredito que deve existir já alguma iniciativa de projeto de lei que fale sobre trocar esse índice. Porque assim, eu mesma entrei com várias ações da correção do FGTS e assim, não está muito favorável até entanto, mas vamos aguardar, né? Nosso trabalho é sempre pleitear o que é melhor, o que é mais vantajoso, dentro dos direitos sociais, né? Que é o direito do trabalhista, o direito da previdência, para ter mais vantagens aí para a população. Doutora Patrícia, muito obrigado. Obrigada a você, Renato. Foi uma honra estar aqui com vocês. Muito alegre, muito simpática. Você também. Tem que ser feliz, né? Com certeza. E não se desespere, pessoal. Não fique desesperado, porque o pessoal, quando a pessoa é demitida, já fica, ai meu Deus, nós sabemos que tem que pagar a conta, a escola do filho, a luz, aluguel, aquela coisa toda, mas não vão ficar desesperados, porque o desespero traz mais desespero. Né? Vamos segurar. Eu vou para aquele mérito que a doutora Patrícia acabou de falar aqui. Segura o dinheiro, porque mais para frente você possa precisar em caso de saúde. E quando chega em caso de saúde, não tem financiamento certo, né, doutora, que vem nos ajudar a nos socorrer. Então, eu quero te agradecer. Muito obrigado, doutora, por todas essas informações. Eu quero te pedir que você passe, por favor, o telefone de contato e seu Instagram, para que as pessoas possam estar entrando em contato com você. Ah, com certeza. Olha, meu Instagram, eu posto bastante conteúdos. Eu estou lá como doutora Patrícia Leira. Podem me seguir. Meu celular é 011 97013 9774. Eu atendo remoto. DDD 011? 011. Ok. Eu atendo remoto e presencial.